Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Saúdo a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início no dia de hoje, o estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos estudar isso praticamente até o início do ano que vem. São aí 17 semanas que nós teremos estudando. Então nós vamos adentrar até o ano que vem fazendo um estudo sobre essa carta tão especial e que nos ensinará tantas coisas que nós podemos desfrutar durante todos esses meses. Eu gostaria de começar orando, agradecendo ao Senhor por nós podermos estar aqui, por nós estarmos gozando de plena saúde, enfim, estarmos aqui na presença do Senhor já é motivo de alegria. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, é privilégio estar na tua casa, a casa de Deus, a casa chamada casa de oração. Nós te louvamos porque tu permitiste que aqui estivéssemos para estudar a tua palavra, com um objetivo bem traçado, bem dirigido, que é aprender a tua palavra para não pecar contra ti. Por isso, Senhor, ajuda-nos a entender essa lição no dia de hoje, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Espírito Santo é que abra a nossa mente e possa nos dar claridade sobre a Tua palavra, dar-nos, Senhor, entendimento qual é a Tua real vontade sobre as nossas vidas. Nós queremos aprender diretamente do próprio Deus, qual é a vontade do Senhor sobre nós. Ó Deus, abençoe os irmãos que estão assistindo pelo YouTube, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por enfermidades, por situações delicadas, financeiras, de relacionamento, seja de que ordem for, que eles também sejam alcançados nessa noite, com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua cura, enfim, com a presença do Espírito Santo sobre as suas vidas. Abençoa cada um de nós, abençoa a Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém? Os irmãos podem sentar, acender as luzes. Amém. Se tiver, aqui acho que está queimada essa, então tá bom. Nós vamos estudar, irmãos, a primeira carta de Paulo ao Coríntios, a cidade de Corinto, a igreja de Corinto. É uma carta super especial. O apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja, foi o missionário, ao mesmo tempo foi praticamente o pastor por um bom tempo dela, onde ele pôde instruir aqueles irmãos a respeito do evangelho. E como ele era missionário, ele partiu após um tempo e ele foi continuar as suas viagens missionárias. Eu fiz um estudo, eu estava sem muito material, e aí eu procurei outras fontes, a própria Bíblia que nos mostra aqui, a King James e outros recursos que nós obtivemos, saber como é que era a cidade de Corinto. Por que era uma cidade tão importante, uma cidade que nós podemos dizer que foi chave para a expansão do cristianismo lá na Grécia. Sabemos que o apóstolo Paulo foi o homem escolhido por Deus para levar a palavra de Cristo aos povos não judeus, aos gentios, como diz a palavra do Senhor, né? Os gentios são todos aqueles que não eram descendentes de Abraão, que não eram descendentes dos judeus. E Paulo foi o homem escolhido por Deus para levar essa palavra dele para esses povos. E a cidade de Corinto era uma dessas cidades. É uma cidade grega e que não se conhecia muito sobre Cristo. E Paulo levou essa palavra para aqueles irmãos. Aí eu fui pesquisar como era a igreja, como era a cidade de Coríntio. E aí nós descobrimos que, estudando, que a palavra nos ensina que Coríntio, ele foi tomado pelo Império Romano no ano 146 a.C. 146 a.C., os gregos foram dominados pelo Império Romano e foram praticamente dizimados os homens daquela pátria, daquela terra.
Vocês sabem que o Império Romano ele foi dominando boa parte do mundo, né? Saíram ali de Roma e foi dominando os povos. E quando chegou na Grécia, eles viram que a cidade de Corinto era uma cidade super importante. É uma cidade que possuía 2 portos, ou seja, dali saía comércio para todos os lugares do mundo. Então era uma cidade de suma importância para o Império Romano. O Império Romano dominou aquela cidade e tornou os homens daquela cidade escravos. Foi dominado durante muito tempo. Praticamente até o ano 50 a.C. foi domínio ali do Império Romano. Após isso, o Império Romano verificou que era uma cidade estratégia. O que eles fizeram? Eles colocaram a cidade de Corinto como uma cidade de província romana, dirigido por romanos. Mas eles tinham determinados privilégios. E várias pessoas começaram a mudar para a cidade de Corinto. Porque era uma cidade extremamente rica em termos de cultura, em termos de comércio. Ali corria muito dinheiro, vinha povos de todos os lugares, inclusive os judeus vieram para a cidade de Corinto. Então ali se tornou uma cidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele visitou a cidade de Corinto na 2ª viagem missionária dele, isso no ano 51 depois de Cristo. Então já no ano 51 depois de Cristo, Paulo foi para aquela cidade, na sua 2ª viagem missionária, e ali ele começou a pregar a Jesus Cristo nas sinagogas dos judeus. Enquanto os judeus permitiam, ele ia lá, como um ex-judeu também, e ele pregava a palavra de Deus na própria sinagoga, na cidade de Corinto, até que ele foi proibido. E aí ele teve que ir para um lar de uma pessoa que concedeu o seu lar para começar ali a igreja de Corinto. Então daí nós temos mais ou menos a história. Só para nós termos uma ideia, como era grande a cidade de Corinto e rica e importante, ela tinha no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, ela tinha 650 mil habitantes. É uma cidade do porte de Ribeirão Preto. Só para que nós tenhamos uma ideia da importância da cidade de Corinto. Ela tinha 400 mil homens escravos e 250 mil livres. Então era uma miscelânea na cidade. Existiam pessoas livres, mas existia também uma grande quantidade de pessoas escravos. Então era uma sociedade muito plural. Nós podemos comparar, por isso que o escritor da lição, ele fala que hoje nós podemos estudar a primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, como se fosse a nossa atualidade aqui. É como se nós colocássemos aqui na própria Ribeirão Preto, uma cidade grande, uma cidade que existe pessoas de todos os lugares que vieram para cá. Se nós vamos ver a origem dos habitantes de Ribeirão Preto, por exemplo, nós vamos ver japoneses, italianos, libaneses, árabes, tem de tudo aqui, alemão, tem gente que veio do mundo inteiro colonizar aqui as terras aqui em Ribeirão Preto. E hoje nós temos uma sociedade extremamente mista. E também, por ela ser uma cidade, naquela época de Paulo, uma cidade onde que existiam 2 portos, e que ali vinha comércio do mundo inteiro, circulava muito dinheiro, mas existia também muita promiscuidade. Existiam marinheiros, para você ter ideia, existia cultos pagãos, onde que a deusa Afrodite, ela era adorada como deusa, e 1000 mulheres por ano se ofereciam para se prostituir perante aqueles homens. 1000 mulheres todos os anos se ofereciam como oferenda para a deusa Afrodite, e elas eram ali possuídas por os homens. Então era uma cidade extremamente promíscua, uma cidade culta, cheia de dinheiro, porque corria dinheiro por causa do comércio, mas era uma cidade extremamente promíscua. As pessoas elas tinham assim costumes pagãos. E a gente pode falar: poxa, pastor, por que você está falando que é parecido conosco aqui?
Por que é parecido com a nossa atualidade? Se nós vamos ver hoje, o que existe também é isso na nossa sociedade. Nós temos uma sociedade plural, onde que as famílias estão sendo destituídas a cada dia, destruídas a cada dia, onde existe muita riqueza na nossa cidade, existe uma riqueza abundante, mas também existe bastante gente pobre, dominada por uma sociedade. Enfim, é muito parecido com o que nós vivemos hoje. E a promiscuidade que habitava aquela cidade, ela adentrou dentro da igreja. Porque as pessoas que foram convertidas, elas vieram desse tipo de sociedade. Eles foram assim, como é que nós podemos dizer? Eles foram criados numa sociedade pagã, onde que existia uma promiscuidade sexual enorme. E nós vemos que essa carta de Paulo, ele tem que reprimir essa sexualidade que existia na própria igreja, porque existia homens dormindo com as esposas dos seus pais, com madrastas ali. E isso chegou para Paulo através de uma carta que uma irmã escreveu. Falou: olha, Paulo, aqui na nossa igreja existe esse tipo de coisa. Aí Paulo escreve como que deveria ser o povo que foi escolhido para ser o povo de Deus. Não podia viver mais daquelas práticas pagãs como existiam antigamente. Da mesma forma, nós aqui, nós viemos de uma sociedade, viemos de culturas totalmente diferentes, mas quando nós aceitamos a Cristo, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser cristão, tem que ser diferenciado. Então tem muita proximidade da igreja de Corinto com a igreja que nós temos atualmente. Paulo diz que a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente rica em dons. As pessoas tinham todos os dons do Espírito Santo. E aí você pode enumerar os dons de cura, dons de profecia, dons de falar em línguas, vários tipos de dons. Mas as pessoas não sabiam como usar os dons, usavam de forma errônea. Aí o Paulo escreve essa carta para corrigir os dons, e dizendo que é muito importante que a igreja tenha os dons, mas que saiba aplicá-los. E ele ensina a ordem dos dons e assim por diante. E nessa carta mesmo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que o maior dom que existe é o dom do amor. Então é uma carta que tem muitas recomendações e tem muitos ensinamentos. Por isso eu acho bastante propício que o pastor Fernando tenha escolhido esse tipo de estudo, porque é uma carta onde nós podemos aplicar na nossa vida hoje, de uma forma bastante profunda. Nós vamos ter condições. Eu estava lendo em casa hoje, dei uma folhada rápida em todo o livro de Coríntios, e vendo os capítulos que nós vamos estudar, e ali tem orientações para a nossa vida como um todo. Paulo ensinou como é que deveria ser a ceia, porque as pessoas estavam ceando de forma totalmente errada. Estavam fazendo a ceia, estavam se empanturrando de comida e ficando embriagados. Estavam assim de uma maneira totalmente desordenada. E aí Paulo escreve e ensina como pastor como é que deveriam se portar e assim por diante. E nós temos no capítulo 11, até hoje, quando nós vamos cear, nós sempre citamos o ensinamento de Paulo, como que nós devemos nos portar à mesa. A recomendação que o próprio Cristo deixou para a sua igreja, para que nós fizéssemos a ceia, ceássemos, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então, nos mínimos detalhes, Paulo foi aquele pastor, mas também o professor, ensinando, reprimindo as coisas erradas que aquele povo estava praticando. Um exemplo que eles estavam fazendo errado: eles tinham demandas entre eles. Por exemplo, um irmão estava em discussão com o outro, e eles procuravam um juiz que era ímpio para resolver o problema. Eles não procuravam o pastor da igreja, eles não procuraram o líder da igreja, não. Eles colocavam o julgamento entre dois cristãos para ser discutido por uma pessoa que não tinha temor de Deus. E Paulo fala: isso é impossível, isso não deve ser feito jamais. São coisas desse tipo que Paulo orienta nessa carta. Então é uma carta riquíssima. Eu recomendo a vocês que vocês tenham pelo menos esse primeiro 15 dias, 20 dias, que vocês leiam toda a primeira carta de Coríntios, para que quando você chegue aqui na aula da semana que vem, você esteja já ao par do que vai ser estudado,
para ter uma base maior para poder se aprofundar na palavra de Deus. Tá bom? Mas a ideia é mais ou menos essa, para nós nos situarmos. Você tem aí a igreja de Deus em Corinto, você tem a lição número 1. Você diz aqui, o escritor, esse Merry Tenney, ele fala que Paulo aqui, ele usa um estilo de escrever, um estilo de leitura muito peculiar. Ele dita essa carta como ele estivesse conversando com as pessoas. Ele não usa um tom professoral, ele usa um tom como se ele estivesse conversando comigo e com você. Ele recebe essa carta da irmã Chloé, que fala sobre isso, das pessoas da irmã Chloé, os familiares da irmã Chloé, onde que a irmã Chloé fala: olha, pastor Paulo, o apóstolo Paulo, aqui estamos tendo esses problemas na igreja. Aí Paulo escreve de volta para essas pessoas da igreja de Corinto, para que seja lida essa carta, para que possa ser repreendida e ensinada a essas pessoas. Então a carta de Coríntios é isso, é uma resposta de alguém que questionou a Paulo, falou: olha Paulo, você não está mais aqui entre nós, e as coisas que estão acontecendo aqui estão saindo do controle. É como se a igreja estivesse assim, fora do controle do Espírito Santo, com os dons sendo derramados sobre eles, mas eles não sabendo o que fazer com os dons de forma correta. Está dando para entender por que foi escrita a carta de Paulo aos Coríntios? Ela foi escrita no ano de mais ou menos 55 ou 56, entre o ano 55 e 56 depois de Cristo. E a igreja foi fundada cinco anos antes, ela foi fundada no ano de 51 depois de Cristo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa pela cidade de Corinto, e ele passa um tempo habitando naquela cidade. Ele passa ali habitando e por 18 meses ele fica junto com Priscila e Áquila, um casal que era muito próspero, ricos, e que tinham como profissão, esse casal, eles teciam tendas. Deu para entender? Eles teciam tendas, e Paulo ficou com eles também, com essa missão de tecer tendas. Paulo, enquanto ele pôde ensinar na sinagoga, ele ensinou. Depois disso, ele teve que se autossustentar. E como é que ele pagava o seu próprio sustento? Já que a igreja não o pagava, para ele ser o pastor da igreja. Ele foi também fazer tendas juntamente com Priscila e com Áquila. E ele passou ali esse tempo, ali de 18 meses praticamente, construindo e vendendo tendas. Como a cidade de Corinto era uma cidade próspera, muitas pessoas passavam por lá, faziam as suas compras, e Paulo com isso conseguiu se manter no seu ministério. Está dando para entender? Então, a igreja de Coríntios começa na sinagoga, foram expulsos pelos judeus, tiveram que ir para a causa de alguém. Essa família, por exemplo, da irmã Chloé, foi uma das pessoas que abriram suas casas, e ali surgiu uma igreja. Paulo ficou ali um tempo, formou um grupo de pessoas, e depois ele continuou a sua viagem missionária, e ficou alguém tomando conta da igreja como pastor. Só que a influência das pessoas eram muito ruins. Por quê? Existiam judeus que se converteram ao cristianismo, existiam pagãos que estavam acostumados a viver de uma forma dissoluta, de uma forma não santa, e que se tornaram cristãos, mas viviam da mesma maneira que viviam antes. Então na igreja começou a surgir esse tipo de problemas. Daí Paulo escrever essa carta, a primeira carta de Coríntios. Ok? Nós vamos estudar talvez no próximo semestre a segunda carta de Corinto, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Mas a primeira foi para isso, foi uma carta para corrigir os problemas que estavam havendo lá. Paulo, como pastor distante, ele falou: não, eu tenho que corrigir algumas coisas que os irmãos estão me trazendo aqui como problemas. Essa família da irmã Chloé escreveu falando: a Paulo, aqui está acontecendo isso. Existia divisão da igreja. Para vocês terem uma ideia, alguns dos cristãos lá de Corinto, eles falavam: eu sou discípulo de Pedro. Outros falavam: não, eu sou discípulo de Paulo, que foi Paulo que pregou para mim, eu sigo o que Paulo falou. E aí outros falavam: não, mas eu sou discípulo de Cristo. E aí Paulo deixa bem claro isso no capítulo, eu não sei se é no capítulo 5, depois nós vamos ver mais adiante, mas ele esclarece:
Vocês não têm que ser seguidores de Paulo, vocês não têm que ser seguidores de Pedro, nem de Apolo, vocês têm que ser seguidores de Cristo. Porque eu não morri por vocês na cruz, Pedro não morreu por vocês na cruz, quem morreu, pagou o preço da salvação, foi Jesus Cristo. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso modelo, a Ele nós seguimos. Então estava tendo partidarismo dentro da igreja. E isso não pode ocorrer em nenhuma igreja. E nós vemos que já começou isso lá na igreja primitiva, né? Lá no ano 50 já começou o partidarismo dentro da igreja. E não pode existir partidarismo, tem que existir unidade dentro da igreja. Porque o nosso único líder é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, como diz o apóstolo Paulo fala. Todos os outros, nós somos apenas o quê? Seguidores de Cristo. Mas o líder, o cabeça da igreja, a quem nós rendemos toda a honra, a quem nós queremos seguir como modelo, é o próprio Jesus Cristo. Então não pode existir partidarismo, e estava existindo partidarismo entre a igreja. Olha quantos problemas que eu já listei aqui para você que a igreja de Corinto apresentava. Partidarismo, vida totalmente dissoluta, eles viviam como viviam antigamente, então não tinha santidade entre casais nem nada. Vocês vão ver ali no final da carta de 1 Coríntios que ele fala quais eram as obrigações. Paulo lista direitinho quais eram as obrigações do esposo, da esposa e assim por diante. Paulo orienta para que aquele que pudesse ser solteiro como ele ficasse. Enfim, ele dá toda uma orientação. Mas ele quer dizer o que com isso? Temos que viver uma vida santa. Porque as pessoas não tinham esse tipo de preocupação com a sociedade que eles viviam antes. Deu para entender? Era uma cidade totalmente promíscua. E se nós olharmos como é a nossa sociedade hoje, ela não é diferente disso. Se nós olharmos a fundo o que nos cerca, o pecado que nos rodeia, e às vezes até dentro da igreja acaba entrando, não muda isso. Paulo fala sobre o divórcio aqui, que as pessoas não deviam procurar o divórcio. O divórcio é fruto da dureza do coração do homem, mas Deus não criou o casamento para que houvesse dissociação de casais. E Paulo, nessa carta, ele repreende isso. Ele fala que cabeça é o homem, etc, etc, mas não haveria dissociação. Paulo aqui, ele exorta para que aquelas irmãs que fossem casadas com homens não cristãos, não deviam se separar por isso, porque ela santificaria o seu casamento, por ela ser cristã, ou vice-versa. Então tem toda uma orientação muito interessante. No último capítulo, Paulo dá uma orientação sobre a ressurreição, que existia muita dúvida naquele povo, como é que ocorreria a ressurreição, quando Cristo voltaria, etc, etc, quem ressuscitaria primeiro. Então Paulo orienta tudo isso daí através dessa carta. Mas ele faz isso de um tom, eu achei interessante o escritor explicar isso, porque eu sempre li várias vezes o livro de Coríntios, mas nunca tinha entendido isso. É que Paulo usa um tom de conversa, ele usa um tom não como um professor, mas falando assim como eu estivesse falando com você aqui, no pé de igualdade com os irmãos. Isso é muito legal. Então ele usa uma repreensão, mas ao mesmo tempo é algo que não choca, porque eram pessoas próximas a Paulo. E ele usa assim essa linguagem de maneira simples. Aqui a carta também de 1 Coríntios diz que Paulo não estava sozinho ao escrever essa carta. Possivelmente existiu um homem, diz aqui o nome, depois eu posso até verificar para vocês. Existia um homem que foi quem escrevia enquanto Paulo falava, chamava Amanauense, era a pessoa que transcrevia o que Paulo falava e escrevia na forma de carta. Amém? Então essa carta foi escrita assim por Paulo, foi ditada por Paulo, mas escrita por um outro irmão. Ok? Só para a gente ter uma noção. Hoje a primeira aula é apenas para nós darmos alguns lances do que, como é que foi escrita essa carta, qual a finalidade. Aí nós vamos ter 16 lições para frente, ou 17 lições para frente, onde nós vamos aprofundar em cada capítulo, em cada estudo. Então não fique preocupado. Hoje é apenas para a gente ter uma pincelada
sobre o porquê que foi escrita a carta, como era a cidade de Corinto e assim por diante. Nós estamos aí na primeira folha, só na introdução. Eu já falei sobre o que está escrito mais ou menos na carta, mas o que 1 Coríntios, o que é importante a gente reforçar aqui, é que é uma epístola importante e relevante. Com certeza será muito produtivo examinar o conteúdo, tanto para o estudioso da Bíblia, como para toda a igreja. O conhecimento da carta do Coríntios, ele é básico, para nós sabermos como é que deve ser a nossa conduta cristã. Então é importante a gente estudar isso. Eu acho que vem bem a calhar nós nos aprofundarmos nesses estudos. Eu particularmente gosto muito de estudar livros em particular da Bíblia. Gosto de pegar o livro de Tiago, dissecar o livro de Tiago, pegar o livro de, Efésios e dissecar o livro de Efésios e assim por diante. Eu particularmente, eu gosto de me aprofundar nesse tipo de estudo. Então eu me sinto bastante à vontade para poder falar sobre essa lição e também muito desejo de aprender. Sempre que nós estudamos isso, a gente aprende algo novo. Então, para mim é muito importante. O que mais que nós temos? A visão panorâmica da carta. Você está aí na página 5 comigo. O escritor ele apresenta a estrutura geral de 1 Coríntios, né? Eu já falei como é que a cidade foi formada, né? Lá em 146 a.C., né? Ela foi arrasada pelo exército romano e se tornou ali, depois disso, uma colônia, né? Uma colônia romana, né? Corinto, a cidade de Corinto liderou um movimento dos gregos contra o exército romano e foram dominados. E eles se tornaram simplesmente escravos. Dá para a gente imaginar que muitas pessoas devem ter morrido e aqueles homens que sobraram, eles se tornaram escravos do exército romano até o ano de 56 a.C., de 46 a.C. Aí o exército romano, né, o governo de Roma, viu que era uma cidade estratégica importante. E ele concedeu algumas concessões, ele concedeu algumas benécias para essa cidade. E dali começaram a vir pessoas de todos os lugares. Então foi uma cidade criada assim de várias origens: fenícios, judeus, filósofos, ex-soldados. Você pode imaginar que, por exemplo, pessoas que serviram ao exército romano receberam ali talvez alguma terra para poder produzir. O governo falou: olha, fica aqui como pagamento do seu soldo, vocês podem produzir nessa determinada terra. Então ex-soldados tornaram ali habitantes da cidade de Corinto. Então veio italianos, lembrando que o exército de Roma, formado lá em Roma, eles vieram morar ali em Corinto, uma cidade grega. Existiam muitos filósofos, mercadores, marinheiros, escravos, libertos, comerciantes, vendedores ambulantes e promotores de todas as formas de vícios. Dá para você imaginar que era uma cidade extremamente promíscua. Podemos ali comparar hoje com os grandes centros do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. As grandes cidades que existe de tudo. Existe tudo que não presta nessas cidades. Tanto de cultura, quanto de hábitos e assim por diante. E também de adoração, né? Eles eram extremamente pagãos. Um dos exemplos que eu falei eram dessas mulheres que se ofereciam ali o seu corpo para a deusa Afrodite e assim por diante. Então a igreja de Corinto foi fundada pela segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 50 depois de Cristo, e no ano 51 mais ou menos foi fundada a igreja de Corinto. Enquanto lá morava e trabalhava, na companhia de Priscila e Áquila, o apóstolo pregava o evangelho na sinagoga, como eu falei para vocês. Quando impedido de ali fazê-lo, mudou-se para a casa de Tício Justo. É bom nós lembrarmos que as igrejas, nessa época de Paulo sempre que tinha oportunidade, ele pregava nas sinagogas para os judeus. Mas com o tempo, os judeus expulsaram os cristãos de lá. E aí, como é que ia pregar aonde? Pregava-se na casa de pessoas que abriam as suas casas para falar do evangelho. E uma dessas pessoas foi esse homem aqui que está aqui. O nome dele
Tício Justo. Mais tarde os judeus o acusaram, esse homem, Tício Justo, perante o governo romano, Gálio, né? Mas as acusações foram ignoradas e ele pôde permanecer na cidade por 18 meses. Então Paulo permaneceu nessa cidade, formando a igreja, pastoreando aqueles irmãos durante 18 meses. E para fazer, como é que ele ia se manter? Ele fabricava tendas juntamente com o casal Priscila e Áquila. Vendia essas tendas e com isso ele se mantia. Paulo tinha nessa época, mais ou menos, irmãos, 50 anos. Era um homem ainda jovem, bastante jovem, e que percorria aquela cidade até achar um lugar para que ele pudesse alugar e ali fazer as suas tendas. Foi assim que começou a surgir a igreja de Coríntio. Que mais? Eu já falei aqui da idolatria, e aí nós vamos ver aqui alguns outros aspectos. Na página 7, logo em cima, na página 7, está escrito assim: embora muitos na igreja de Coríntio fossem soberbos por causa do conhecimento que julgavam ter, o apóstolo Paulo usou várias vezes a expressão não sabeis, para lhe mostrar que na verdade ainda não sabiam muitas coisas básicas sobre a vida cristã. Você vai falar, por que as pessoas eram soberbas? Irmãos, a cultura grega era tida na época de Paulo uma das culturas mais adiantadas. Os sábios, filósofos, etc., eram gregos. Então as pessoas que vinham aqui para a igreja eram pessoas que se consideravam sábias. E Paulo ele adverte aqui na carta e ele escreve inúmeras vezes. Você tem aí na sua revista, você pode ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 citações, onde ele começa a frase assim: não sabeis? Então ele está fazendo uma repreensão para aqueles irmãos que se julgavam conhecedores de tudo, senhores do saber, e Paulo começa a frase assim: vocês não sabem? E um exemplo que está em 1 Coríntios 3,16, que fala: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava dizendo que as pessoas não podiam profanar o seu corpo, se adulterando, vivendo de uma forma promíscua, porque o nosso corpo não nos pertence. Se nós somos templo do Espírito, se o meu corpo adultera, se prostitui, o que está acontecendo com o templo de Deus? E aí Paulo adverte: vocês que sabem tudo aí, vocês não sabem que o corpo de vocês é onde habita o Espírito Santo? Como é que vocês estão se vivendo de prostituição, em adultério, vivendo essa vida dissoluta? Lembre-se, o que estava acontecendo não eram pessoas que não eram cristãs, não. Estava acontecendo isso dentro dos irmãos da igreja, de chegar ao ponto de um filho deitar com a mulher do seu pai. Então, era um tal lascívia, tal podridão sexual, que Paulo repreende esses irmãos, de maneira assim bem dura. E ele fala: não sabeis? Um outro versículo que está em 1 Coríntios 5, 6, capítulo 5, versículo 6, ele fala: não é boa vossas jactâncias, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que Paulo estava querendo dizer com que isso? Se existisse alguma podridão dentro da igreja, algum irmão vivendo de forma promíscua, poderia levar toda a igreja a viver dessa maneira se isso não fosse corrigido. Se não fosse ensinado pelo líder da igreja que aquilo não era permitido, o que poderia acontecer? Se aquele faz, eu também posso fazer. E aí Paulo fala: vocês não sabem que se um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Daí Paulo advertir esse povo que eles tinham que viver em santidade. Outro exemplo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele fala: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo estava dizendo isso por causa daquelas brigas internas que existiam entre os cristãos, onde eles chamavam juízes que não eram cristãos para julgar aquela causa. Aí Paulo falou: vocês não sabem que vocês julgarão o mundo no futuro?
dizendo que nós não poderíamos, em hipótese alguma, colocar as nossas causas cristãs perante um juiz incrédulo. Então Paulo faz essa advertência. No outro capítulo, no capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Aqui Paulo está dizendo justamente com a santidade, como é que eles deveriam viver. Eles não poderiam ser idólatras, eles não poderiam praticar esse tipo de coisa, eles não poderiam ser efeminados. Irmãos, a gente acha que a cultura homossexual ela começou a existir só agora, no século 20 e 21. Não, isso aí vem desde o princípio. E Paulo aqui ele faz uma advertência, ele falou, isso não pode existir entre os cristãos. Aqui ele já exorta esse tipo de coisa. É muito importante essa carta, por isso que eu digo, ela é extremamente atual. Nós podemos trazê-la para o século 21 sem dificuldade alguma. São coisas que acontecem hoje na nossa sociedade. Não podem ser adúlteros. É inadmissível que uma pessoa, um homem ou uma mulher que se diz cristã, pratique o adultério. É contra toda a lei de Deus. E isso estava existindo dentro da igreja. Aí Paulo faz essa advertência de maneira bastante dura. E ele fala, vocês não sabem que isso não é possível? Vocês que acham que vocês sabem tudo, são filósofos, são pessoas que têm cultura, etc. E vocês não sabem que isso não é lícito? Ele usa uma outra expressão, só para a gente não ficar ditando todas. No capítulo 9, versículo 13, 1 Coríntios, ele fala, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Só para a gente finalizar isso, quando nós nos entregamos a Cristo, nós temos que reconhecer que nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos comprados, como escravos mesmo. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, e nós devemos toda a honra a esse dono, e toda obediência a esse dono. Não somos, cada um, eu sou senhor de cada cabeça uma sentença. Isso não cabe no cristão. A nossa cabeça é Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós temos alguém acima de nós. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. A santidade que deveria manter com o seu próprio corpo e assim por diante. Amém? Está dando para entender? De maneira bem simples, bem clara. Então a data dessa carta, ela foi escrita entre o ano 55 e 56, quando o apóstolo trabalhava em Éfeso. O apóstolo já estava lá na cidade de Éfeso, nas suas viagens missionárias e trabalhando lá, quando ele escreveu essa carta, quando ele recebeu a carta da família de Cloé, dizendo que estava acontecendo todos esses problemas na igreja. E aí ele resolve escrever. Você veja que isso ocorreu praticamente 4 anos depois que foi fundada a igreja pelo próprio apóstolo Paulo. Quando ele já estava lá em Éfeso, é que ele escreve essa carta de volta, respondendo àquela irmã que estava questionando, Paulo, o que nós devemos fazer aqui? Estou preocupada porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ela relata todos os problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Muito bom. Quando Paulo trabalhava lá em Éfeso, após tomar o conhecimento de que a igreja enfrentava sérias dificuldades e também várias dúvidas quanto à doutrina e à vida cristã. As pessoas ainda estavam, como é que eu posso dizer, engatinhando na fé. Isso é importante a gente fazer um adendo aqui. Nós não nos tornamos cristãos da noite para o dia. Nós recebemos a Cristo e daí começa uma obra de santificação na nossa vida, que é feita pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos aprendendo todos os dias. Isso é importante, porque muitas pessoas acham que já chegam na igreja e já pode liderar, e já pode fazer isso, já pode fazer aquilo. Não, tem um período de aprendizagem. E nós devemos lembrar que nós vamos aprender enquanto nós estivermos aqui nessa terra.
Nós estamos em construção. Eu gosto muito dessa frase, onde diz que o cristão, ele é uma construção em andamento, ele não é um prédio pronto. A cada dia você coloca um tijolinho, um alicerce, cada dia. Quando é que vai ser perfeito? Quando é que a casa vai estar pronta? É quando Jesus Cristo voltar ou nós subirmos, que aí o nosso corpo é glorificado, nós não pecamos mais. Depois que nós fomos para o Senhor, o nosso corpo não tem mais domínio sobre nós. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos em processo de construção. E a santidade, como está escrito aqui em cima aqui na nossa igreja, a santidade é um processo. Ela começa no dia que você aceita Cristo, reconhece que Ele é teu Salvador, mas ela não termina no dia seguinte ou no mesmo dia. É um processo. E isso é interessante porque também nos dá sabedoria e paciência para aprendermos que alguns irmãos, uns levam mais tempo, outros levam menos tempo para poder aprender, se desenvolver. Então o pastor ele tem que ter consciência, tem que ter sabedoria para poder administrar esse tipo de coisa na igreja. Nem todas as pessoas têm a mesma maturidade de uma forma tão rápida. Às vezes leva mais tempo. Quantas pessoas que vêm na igreja, aceitam Cristo, levanta a sua mão, batiza, etc., mas ainda vive uma vida ainda de pecado, alguns vícios não conseguem libertar. É todo um processo. E nós temos que saber administrar isso. É o que o apóstolo Paulo fez escrevendo essa carta. Ele falando, olha, vocês não podem mais admitir isso. Mas também dizendo que, no capítulo 13, que nós temos que fazer tudo com amor. Então não é de qualquer maneira. Ele fala, todos os dons são necessários, excelentes. Todos os dons, qual que é a finalidade dos dons que Deus nos dá? É para a sua igreja, é para a edificação da sua igreja. E Paulo fala que o principal dom é o amor. Não é o falar em línguas, não é o de profecia, não é o de ser pastor, não é o de pregar. Não, o maior dom é você amar as pessoas. E amar o pecador, né? Dar chance para arrependimento e assim por diante. Então essa carta, ela tem muito disso, é uma carta instrutiva de como nós devemos nos comportar na vida cristã. Está dando para entender? Não estou correndo muito, só estou dando assim uma ideia do que é a carta. Não se preocupe, porque a primeira lição é mais para ter essa noção, por que ela foi escrita e assim por diante. Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui. Nós estamos aqui, a data e a circunstância já foi, no capítulo 3, muda agora para a página 8, nós ainda temos aí alguns minutinhos. Eu não vou entrar em detalhes nesse quadro que é apresentado aqui, onde tem uma relação da visita de Paulo a Corinto e as correspondências com a igreja. Então fala que a igreja é fundada na segunda viagem missionária de Paulo, isso lá no ano de 51. Ele fala que Paulo deixa Corinto e vai para Éfeso, isso no ano de 53, ou seja, Paulo permaneceu lá em Corinto por praticamente 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, ele permaneceu na cidade de Corinto, pastoreando, sendo missionário, convidando as pessoas para vir para a igreja e assim por diante. Paulo faz uma viagem constrangedora a Corinto no ano 54, e aí tem uma série de relatos que vocês podem ver aí na revista, eu não vou entrar em detalhes. Ele faz apenas uma relação das visitas de Paulo na igreja de Corinto, e vai até o ano de 57. Paulo visita Corinto pela 3ª vez, isso no ano de 57, praticamente antes de Paulo ser preso para ser executado e morto. Então, Paulo visitou ali Corinto durante 3 vezes, permaneceu lá durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, depois voltou mais 2 vezes até a sua morte, isso no ano de 57 para frente. O tema da carta, nós estamos aí no item 4, está dando para acompanhar? Facinho? Depois os irmãos podem ler em casa, é mais para ter uma noção, mas a lição ela é bem autoexplicativa aí, né, na lição aí. Pode-se dizer que o tema dessa epístola é corrigir uma igreja afetada pela carnalidade e imaturidade de seus membros. Por isso que eu falo que é um tema extremamente atual, né? Ela foi escrita por causa da carnalidade e imaturidade dos seus membros.
Todas as pessoas que advêm de outras religiões, quando se voltam ao cristianismo, são imaturas no Evangelho. E precisa levar um tempo para que elas possam aprender. Por isso que Paulo faz essa demonstração via carta. Ele não podia estar presente, ele escreve ali e dá as orientações como as pessoas deviam se portar. Tanto os líderes quanto os comandados da época, os cristãos, né? Os membros da igreja. Que mais? Não existia, ele fala que não existia um propósito único da carta, né? Sua preocupação central é o desenvolvimento e o comportamento maduro dentro da igreja. Paulo demonstra essa preocupação, identificar os problemas básicos relacionados aos relatórios negativos que havia recebido e as perguntas que os coríntios haviam lhe enviado. Ao oferecer soluções por meio da doutrina e exemplo pessoal, ao ensinar doutrinas específicas em relação à vida da igreja em Corinto e ao defender seu apostolado e usar seu próprio exemplo em relação com a questão da liberdade cristã. Então, o que Paulo faz, irmãos, nada mais do que escrever essa carta é pastorear a igreja. Ele está ensinando, ele está ali e fala: olha, usem o meu exemplo, olhem a minha vida, se baseiem em Cristo, mas olhem também a minha vida. Ele também defende seu apostolado, porque alguns judeus que se converteram ao cristianismo estavam dizendo que Paulo não era digno de ser chamado apóstolo, e as pessoas não deviam obedecer ao que ele falava. Daí ele escreve a segunda carta de Coríntios, onde ele faz a defesa do seu apostolado. Lembrando que Paulo, ele foi o único apóstolo que teve um encontro real com Cristo depois de Cristo ressurreto. Então Paulo não recebeu orientação de Pedro, de João, de Mateus, de nenhum dos apóstolos de Jesus. Ele recebeu diretamente de Cristo, uma ordem, uma revelação. Lembre-se da passagem de Atos capítulo 9, onde por uma visão lá em Atos ele teve um encontro com o próprio Cristo. E Cristo falou para ele que ele seria o pregador para pregar aos gentios, a esses povos. Gentios, como lembro vocês, todos aqueles que não eram judeus. E aí se enquadram os irmãos de Corinto que eram gregos. Amém? Muito bom. Então está aqui o motivo, o tema da carta. Olha aqui que ele pode fazer, que ele fala. Prevalecia naquela igreja o orgulho em vez da humildade. As pessoas, elas se gabavam dos dons que elas tinham. Nádio, dá para você ter uma ideia de um irmão que falava: olha, eu sou melhor do que você, eu sou mais importante na igreja porque eu tenho o dom de profecia. Aí chegava outro irmão: não, eu sou mais importante que você porque eu falo em línguas, você não fala. Aí Paulo fala que isso não é importante, que tinham que lembrar que os dons servem unicamente para você edificar a igreja, e que você não é melhor ou pior porque você tem um dom ou não tem. O dom, a única finalidade que o dom que Deus nos dá é para que nós edifiquemos a igreja de Cristo. Isso não é mérito nosso, é para a glória do Senhor. E quantas pessoas ainda hoje se acham cheios de si: eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de pregar. Você não tem nada se Deus não te der. Por isso que chama-se dom, é dádiva, algo que você não compra, você não aprende na escola, você não vai na faculdade para receber um dom. É dado pelo Espírito Santo, e a finalidade única não é para engrandecer o teu nome, é para que o nome do Senhor seja engrandecido, é para que a igreja seja edificada. Por que é necessário que existam pastores, evangelistas, pregadores, pessoas com dons de cura, etc? Porque a igreja necessita de tudo isso. A igreja necessita de professores, de mestres, né? O dom de profecia, o dom de mestre, o dom de pastor, o dom de bispo. São dons que são necessários para a edificação da igreja, mas não para a grandeza de nenhum homem. Hoje nós vemos muitas igrejas que falam: a igreja do pastor fulano de tal, como se ele tivesse morrido na cruz por nós. Quem morreu foi Jesus Cristo. A igreja não é desse pastor, a igreja é de Jesus. Ele é a figura principal, ele é o cabeça, ele é engrandecido.
Enquanto ele cresce, nós temos que diminuir, como nós cantamos aquele corinho. E os irmãos de Corinto estavam pensando de forma totalmente errada, achando que um eram melhores do que os outros e assim por diante. Que mais que nós temos aqui? Vamos ver aqui que eu posso... Na estrutura geral da carta, é algo que também é mais fácil nós lermos na revista do que eu ficar falando aqui. Se eu tivesse um slide aqui para poder mostrar, ficaria mais fácil. Mas nós temos aí, irmãos, o escritor ele dividiu partidarismo do capítulo 1 até o capítulo 4 da carta de 1 Coríntios, vai falar sobre esse partidarismo. Do capítulo 5 até o capítulo 7, vai falar de alguns problemas que estavam existindo na igreja de Coríntios. No capítulo 8 ao capítulo 16, vão falar sobre polêmicas. E aí está a subdivisão desses capítulos. O primeiro capítulo fala da saudação que Paulo faz. Ele deixa claro que ele que está escrevendo essa carta, ele é o escritor, ele se reconhece como pastor, como apóstolo, melhor dizendo. Ele coloca no capítulo 1, versículo 1, você pode ler comigo lá, ele fala, Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Esse irmão que eu estava querendo lembrar o nome agora veio aqui. Esse Sóstenes é que estava com Paulo escrevendo a carta. Paulo ditava, Sóstenes escrevia. Essa característica de escritor, de alguém que dita, é chamada de amanauense. É a pessoa que está escrevendo a carta. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aí ele faz uma saudação no capítulo 1. No capítulo 2, a gente já vai ver as divisões que ocorriam na igreja. Se você caminharem na tua Bíblia, você vai ver as divisões que estavam ocorrendo na igreja. Do capítulo 1, do versículo 10 até o capítulo 4, vai falar sobre essas divisões. No capítulo 5, vai falar da imoralidade que eu citei para vocês. Estava existindo ali no meio da igreja imoralidade imensa, onde as pessoas tinham hábitos trazidos no seu paganismo para dentro da igreja. Então ali existiam costumes, o tal negócio da mulher que raspava a sua cabeça, porque as prostitutas, para se diferenciar das mulheres que eram honestas e santas, elas raspavam sua cabeça. E aí Paulo escreve que não era digno que a mulher se apresentasse sem o véu, etc, etc. Questão de costumes. Não devemos trazer isso ao pé da letra, mas explicando que nós temos que viver uma vida de santidade, tanto o homem quanto a mulher. Então, é alguma coisa nesse sentido. Existia também questões jurídicas que eu falei para vocês, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, fala sobre isso. O corpo humano e o Senhor, questões sobre casamento. Então as pessoas ali se davam de casamento e desfaziam o casamento e assim por diante. Paulo coloca ali as coisas nos seus devidos lugares. E do capítulo 8 em diante são outras polêmicas que existiam. Coisas sacrificadas a ídolos. Você imagina, Nádio, faz uma ideia daquelas pessoas que estavam acostumadas, por exemplo, a queimar incenso para ídolos. Alguns povos matavam seus filhos e ofereciam a ídolos. E vinham com essa mentalidade para ser cristão. Então não podia comer determinadas coisas. Os judeus, por exemplo, não comiam carne de porco. Então eles queriam impor a regra judaica ainda sobre o cristianismo. E Paulo falou, não, isso aí é coisa do passado. Cristo nos libertou de tudo isso. Estamos agora sobre o tempo da graça, não mais sobre o tempo da lei. Então todas essas polêmicas foram levantadas. E Paulo veio ali exortando a igreja sobre isso. Direitos e deveres de Paulo, exemplos aprendidos com Israel, o uso do véu e ceia do Senhor. O uso do véu é que eu falei, que as mulheres deveriam se apresentar com véu na época. Dons espirituais, as pessoas estavam em dúvida como exercer os seus dons.
estavam se achando cheias de si, porque tinham os dons espirituais. A excelência do amor, no capítulo 13, é o capítulo da Bíblia que fala de forma mais direta sobre o amor. Não apenas do homem ou mulher, como é muito pregado, não, mas do amor fraternal também, como ele tem que ser vivido. Profecias, línguas, no capítulo 14, ordem do culto. No capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus e a nossa. Eles tinham dúvidas, eles não sabiam muito definir o que houve com Cristo, quando Cristo voltaria, o que aconteceria o que acontece quando a gente morre, e assim por diante. E no capítulo 16 são as palavras finais e a bênção do apóstolo Paulo. Essa é a estrutura geral da carta. Eu acho que até aqui deu para a gente seguir, e dá para a gente terminar. Nós temos mais 5 minutos, eu não vou me estender mais do que isso, para não ficar tarde para os irmãos, mas nós podemos terminar com esse item 2, que está na página 9, no rodapé da página, fala a apresentação do autor. Eu já citei para vocês que Paulo começa Coríntios, 1 Coríntios, da mesma forma que ele enviava as outras epístolas, que foi Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Colossenses. Ele se apresenta como autor e também como apóstolo, apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus. O que disse o autor? Foi chamado para ser apóstolo, aquilo que eu falei para vocês. Ele tinha autoridade apostólica dada pelo próprio Cristo. E algumas pessoas de Corinto estavam colocando isso em xeque. Posso imaginar que pessoas, judeus, ex-judeus, pessoas oriundas de outros credos, É razão porque Paulo, após o seu nome, acrescentou chamado pela vontade de Deus. Ele deixa bem claro que ele era apóstolo chamado pela vontade de Deus. Obrigado, viu, Theo? Amém. Chamado pela vontade de Deus. Que mais? Ele recebeu essa ordem dada por Cristo naquela visão no capítulo 9 de Atos que eu já falei. E ele estava acompanhado por esse irmão, que eu já disse o nome dele lá, é Sóstenes. Sóstenes foi aquele que escreveu, É amanauense. Amanauense. É a pessoa que escreve à mão o texto que o autor ditava. Amanauense. Muito bom. E aí nós podemos finalizar com a conclusão, que eu acho que é o mais importante aqui. Essa tarja azul da tua revista tem um ponto importante que o autor coloca aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, que é 1 Coríntios para hoje. Vocês acharam isso na página 10? Grifado em azul. Fala assim: você tem convicção de como Deus quer usá-lo? Então envolva-se na obra do Senhor, identifique uma das necessidades da sua igreja local e coloque-se à disposição para servi-la. Você quer ser um cristão verdadeiro? Verifique a necessidade da sua igreja e se coloque à disposição. Deus vai te capacitar, Deus vai dar o dom que a igreja necessita. Você fala, mas eu quero ter o dom de cantar. Às vezes Deus não vai te dar o dom de cantar, Ele vai te dar um outro dom. Dom de cuidar de pessoas, dom de socorrer pessoas, dom de cuidar da igreja, dom de uma série de dons que existem. Porque Ele sabe o que a igreja necessita, não é o que você quer. Não é escolha nossa, o dom não é escolha nossa. Nós podemos aqui estudar sobre isso numa outra oportunidade. O dom, irmãos, é algo que é dado por Deus. Eu gosto sempre de citar o exemplo do caso do Pelé. Pelé podia ser um excelente médico, um excelente engenheiro, um astronauta, um cientista, qualquer coisa. Mas Deus deu um dom específico para ele. Qual que era? Jogar bola. Ninguém jogou como ele. E ele não aprendeu isso na escola. Ele nasceu com o dom. Da mesma forma nós trazemos isso para a igreja. Cada um tem um dom que Deus dá de acordo com a necessidade da própria igreja. Então não se sinta cheio de si porque você tem um talento. Eu tenho o talento de cantar, eu tenho o talento de pregar, eu tenho o talento de ensinar. Não fique cheio de você, cheio de si, porque isso não quer dizer nada. Deus está dando esse talento porque a igreja precisa desse talento. Então se coloque à disposição da igreja naquilo que a igreja está precisando. Lembre-se
apóstolo Paulo mesmo falou que cada um recebeu pelo menos um dom. Ninguém que está na igreja tem dom nenhum, ou não tem dom nenhum. Se você aceitou a Cristo, Deus te deu pelo menos um talento. Pode ter dar mais de um para as pessoas. Lembre-se que quanto mais Deus te der, mais Ele vai cobrar dos dons que Ele te deu. Amém? Mas é importante isso, é importante a gente salientar. E um outro ponto importante que ele fala aqui, que é a conclusão. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Por outro lado, foi uma oportunidade usada por Deus para ensinar a igreja, ao longo dos séculos, a resolver questões que iriam se repetir em todo o mundo. É como eu falei para vocês, é atual. Pense em atitudes que você possa tomar para ajudar a igreja a alcançar a maturidade espiritual. Mas não se esqueça de quem tem que começar com você mesmo. É o que o apóstolo Paulo falou. Usem o meu exemplo. Eu estou aqui para dar exemplo para vocês. E eu imito a Cristo. O que Paulo dizia é: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o que ele estava se colocando? Também como modelo. Olha, se santifique como eu me santifico. Procurem amar a Deus, procurem honrar a Deus, servir a Deus da melhor maneira possível, como eu faço. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não teve limites no serviço de Deus. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi morto pelo serviço da igreja. Então tudo que ele podia fazer ao alcance dele, ele fez para o Senhor Jesus Cristo. E ele se coloca como modelo porque ele tinha autoridade para isso. E ele fala para que nós façamos o mesmo. Amém? Deu para ter uma ideia legal da lição? Então dá para você ter uma ideia como é profunda essa carta de 1 Coríntios. Então estude em casa, faça uma leitura. Hoje só em poucas horas à tarde, eu peguei ali uma horinha e pouco para dar uma lida, você lê 7, 8 capítulos rapidinho. Então faça essa leitura sistemática. E aí depois, com o livrinho que nós vamos aqui dissecar com as lições, 17 lições aqui, vai ficar muito mais fácil para a gente poder entender e ensinar aos outros depois. Amém? Vamos ficar de pé. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Lembrando aqui que nós temos pessoas assistindo também. A Sônia Santos, a Nelly. Ela também pede que o Espírito Santo dê a revelação sobre essas aulas. A Mariana está nos assistindo, o Roger está assistindo lá em casa também, a Sheila, dando a paz do Senhor para os irmãos, a Sandra, o Dimas também está assistindo em casa. O Dimas está se recuperando, ele não está aqui conosco hoje, mas ele está se recuperando da cirurgia que ele fez nessa semana ainda, e graças a Deus ele já está em fase de recuperação. Mas nós podemos orar por ele e por todos os irmãos que se encontram enfermos, para que Deus possa completar essa obra. Amém? Gostaria que nós orássemos nessa noite, lembrando que nós temos o culto de manhã. No domingo é Santa Ceia, né, irmã Cida? Domingo de manhã às 9h30, temos a Santa Ceia do Senhor, para aqueles irmãos que gostam de vir no domingo na parte da manhã. E às 19 horas também o nosso culto da família, também a Santa Ceia do Senhor. Lembrando que na Ceia do Senhor nós trazemos as primícias, que é para nós suprirmos as necessidades daqueles irmãos que têm carências alimentares aí. Então tragam 1 quilo de feijão, arroz, o que você tiver em casa, óleo, pasta de dente, seja lá o que for que você usa, você pode trazer aqui para a casa de Deus. Papel higiênico, tudo que uma pessoa tem por necessidade, para nós atendermos aí as famílias necessitadas. São esses os avisos que nós temos que dar. Lembrando também, não dá para esquecer, que domingo nós temos as eleições. Então reserve também um tempo, que se você vem no culto aqui de manhã, você pode votar à tarde, mas não deixe de votar, cumpra o seu dever cívico, escolha o candidato que for do seu critério, ore e peça ao Senhor entendimento para que você possa optar por um homem, por uma mulher que tenha temor de Deus, para que nós tenhamos bom tempo aqui na terra, né? Para que o nosso país seja dirigido por pessoas tementes a Deus e que são mais próximas daquilo que nós pensamos que é certo. Então é muito importante a gente fazer essa escolha para não nos arrependermos do dia de amanhã. Nós temos que orar. A Bíblia ensina que nós temos que orar pelas autoridades. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso.
para que nós tenhamos bons tempos, não tenhamos tempos difíceis. Nós estamos vendo o que está acontecendo em muitos países da América Central e do próprio América do Sul, onde se entregaram de uma maneira escandalosa ao esquerdismo, de uma forma vergonhosa, e nós vemos aí países expulsando cristãos, perseguindo, queimando igrejas, como está acontecendo no Chile, queimando igrejas católicas, igrejas protestantes, irmãos lá na América Central expulsando padres, missionários, freiras de idade, colocando para fora dos seus países. Nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Nós queremos que o nosso Brasil seja uma terra onde que as pessoas cultuem de acordo com a sua liberdade de escolha, e que nós tenhamos liberdade para viver aqui nesse país. Então, eu acho que é o momento também de nós orarmos por esse momento. É um momento muito importante, muito delicado da sociedade. Lembre-se que nós temos filhos, nós temos netos, não temos que ficar preocupados apenas com 4 anos que nós estamos aqui vivendo, mas nós temos que preocupar como é que os nossos filhos vão ser educados, vão ser criados, os nossos netos que estão na escola e assim por diante. Então, é um momento sério para a igreja cristã tomar uma posição. Então vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te damos graças, Senhor, pela aula de hoje. Te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de estudar a Tua palavra aqui na igreja. Eu te dou graças porque a igreja, Senhor, do Nazareno, ela se caracteriza por uma igreja que aplica o estudo da palavra do Senhor. Nós apenas não cultuamos ao Senhor, mas também nós queremos aprender a Tua doutrina, nós queremos aprender profundamente qual é a Tua vontade sobre as nossas vidas, nós queremos conhecer mais profundamente as verdades bíblicas, a revelação do Espírito Santo sobre nós. Por isso, Senhor, abençoa cada irmão que aqui esteve, aqueles que estiveram nos acompanhando, Senhor, pelo YouTube. Abençoa, Senhor, em especial os irmãos que estão enfermos. Visita, Senhor, visita aquela criança lá no hospital, o Einstein. Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, daquela criança, tenha misericórdia dos seus pais. Ó Senhor, toma nas tuas mãos aquela família como um todo, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, e prepara o melhor para eles, ó Pai. Abençoa o Dimas, a sua recuperação. Abençoa a irmã Rita, que está em tratamento. Visita, dá, Senhor, dá saúde, dá, Senhor, ó Deus, a tua paz no coração deles, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, a nossa pátria. Abençoa, Senhor, esse momento de domingo, onde nós teremos as eleições aqui do país. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor Jesus, que possa ser dirigido, Senhor, a escolha, Senhor, das pessoas, não somente por nós humanos, que temos uma visão tão limitada, mas que possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito, para escolher o que é melhor para a nossa pátria. Nos dá, Senhor, uma pátria onde exista liberdade de adoração ao Senhor, aonde que o Teu nome possa ser proclamado. Ó Deus, opera na vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor Jesus, nós Te louvamos pelo nosso país, Te louvamos por essa pátria, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, porque nós vemos a Tua mão sobre esse povo, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e Te pedimos a Tua bênção. Ó Senhor, seja o nosso Deus, aleluia, seja o Deus dessa nação, ó Pai. Nós Te pedimos todas essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Que os irmãos vão em paz, Deus os abençoe. Não vá embora antes de se despedir do irmão, e que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Deus abençoe, irmãos. Até domingo. Amém.